paz a todos. Amém. Você pode baixar sua cabeça, convidar o Espírito Santo neste lugar. Você é livre. Você é livre. Espírito Santo, Senhor é bem-vindo neste lugar, Pai. Sabemos que sem Tua presença, a Tua igreja não é nada, Pai. A Tua igreja, ela caminha porque o Senhor nos prometeu o Teu Espírito. A Tua igreja, ela é viva porque o Teu Espírito está em nós. A Tua igreja, ela avança, a Tua igreja opera, a Tua igreja cura, a Tua igreja liberta por causa do Teu Espírito, Senhor. Nós somos apenas instrumento. Pai, nesta noite, fala aos corações, Senhor. Transforma pessoas. Pai, no nome do Senhor Jesus. Usa-me, Pai. Usa-me. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Amém. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 10. Irmãos, na verdade eu não iria ministrar essa palavra, mas no meio da semana, o Espírito Santo me deu essa palavra. Ele me fez lembrar, na verdade, eu estou numa série de estudo nos Evangelhos, desde o início do ano, tanto nos Evangelhos quanto em Provérbios. E aí, quando eu estava indo para o trabalho, estava pedalando, e o Espírito Santo me lembrou dessa palavra. Eu passei por essa palavra e ele falou muito comigo. E a palavra que, na verdade, já estava pronta, né? Quando eu começo a estudar, eu já vou separando algumas palavras, mas, na verdade, eu não tenho controle, quem tem o controle é ele. Eu ia falar sobre crenças limitadas, né, no mundo espiritual, mas aí o Espírito Santo vem e coloca Lucas capítulo 7, onde Jesus cura o empregado de um oficial romano. Então, vamos à leitura. Diz bem assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto de casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Meus irmãos, quero trazer os detalhes desse pequeno texto em Lucas capítulo 7. Eu quero apresentar a vocês o protagonista dessa história, que é Jesus e o oficial romano. Que oficial é esse? O oficial romano é um centurião. O centurião é um comandante militar cuja função era liderar uma centúria, ou seja, um grupo de 100 homens. O centurião é uma autoridade, certo? Então, o centurião,
ele era responsável por liderar 100 homens. Ele era o líder, ele organizava, ele era aquele cara que ia para a guerra, ele era aquele cara que trabalhava para aquele governo. Ele era um dos líderes do Império Romano. Então, o centurião era o terceiro nível da hierarquia militar do Império Romano. Se você tiver curiosidade de estudar a hierarquia militar do Império Romano, você vai pesquisar lá no Google, não em qualquer fonte, porque tem fontes que não estão certas, e aí você vai perceber onde o centurião estava. Então, se o centurião está em terceiro lugar no nível de hierarquia do Império Romano, significa que ele é uma autoridade. Ele é equivalente, o centurião é equivalente ao capitão do exército militar. É equivalente a um capitão. E o capitão, ele dá ordens e ele também recebe ordens. Quem é da área militar sabe que o capitão dá ordens e também recebe ordens. Mas o que me chama a atenção, alguns detalhes desse texto, e eu quero que você preste bem atenção, para não demorar. A primeira coisa que chama a atenção dentro desse texto está no versículo 3. Quando o oficial ouviu falar de quem? Ele ouviu falar de quem? De Jesus. O empregado dele estava doente. Era um empregado que ele estimava muito. Alguns estudiosos vão dizer que esse centurião era homossexual, porque era um empregado muito íntimo. Mas só que a Bíblia não confirma que ele era um homossexual. E também ela não desconsidera. Alguns estudiosos vão dizer que esse centurião é um homossexual e outros vão dizer que não é. Mas a minha intenção não é falar sobre o homossexualismo. A minha intenção é falar sobre outra coisa. Então, quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar quem? O seu empregado. Ele ouviu falar de quem? Jesus. O primeiro ponto, o primeiro detalhe que eu quero colocar para vocês é fama. Jesus me ensinou uma coisa: filho, fama não é ruim. Eu achava que fama era ruim. Mas se você eu pergunto para vocês, você é famoso? Você é famosa? Alguns vão dizer, eu sou famoso porque eu sou youtuber, né? Outros vão dizer, não, eu sou famoso porque eu tô lá no Instagram, faço uns videozinhos e aí eu recebo muitas curtidas, muitos likes, muito amei. Você é famoso? Esse centurião só convidou Jesus porque Jesus era o quê? Famoso. A fama de Jesus estava se espalhando pelaquela região. Jesus chegou a Cafarnaum. Então é por isso que eu pergunto para você, você é famoso? Que fama é essa, Bruno? Você está falando? Será que você tem a fama de ser um filho de Deus? Será que você tem a fama de ser uma filha de Deus? Nós estamos estudando a série do Pastor Sampaio, Você é a Resposta. Será que você é a resposta para alguém? Será que você é a resposta para a situação de alguém? Será que você é a resposta para o mundo? Essa é a fama. Rapaz, a pessoa tá passando por dificuldade. A pessoa tem alguém doente na família. Mas aí é um cara que cura. Aí alguém pode chegar para essa pessoa e dizer assim, rapaz, eu conheço uma pessoa que cura. Esse rapaz se chama Felipe. Esse rapaz cura. Pode procurar ele que ele vai ser usado e vai curar. Isso é fama. Essa é a fama que Deus quer que a gente carregue. Quando ele ouviu falar de Jesus,
ele enviou alguns líderes judeus para falar com Jesus. Gente, um detalhe. O centurião não é judeu, o centurião é um pagão. Então o cara ouve sobre Jesus, porque se você for para o contexto, Jesus já tinha operado milagres. Se você for para o contexto, Jesus estava ensinando. Jesus era tão extraordinário, Jesus era tão simples, que a fama dele se espalhava. Ele dizia para os outros que era curado. Não contem, mas a galera ia lá e contava. Por onde Jesus passava, ele transformava. Será que na sua ausência, porque aqui Jesus não está presente, ele está ausente, será que na sua ausência alguém vai falar bem de você? Será que na sua ausência alguém vai falar do seu caráter? Quando eu falo fama, não é reputação, eu falo de caráter. Será que na sua ausência alguém vai procurar você? Ouviu. Quando ele ouviu sobre Jesus, ele viu os líderes. Porque o empregado dele estava com a doença grave. A Bíblia não relata qual é a doença, mas ele estava com a doença grave. Só Jesus pode curar. Lembrando que esse cara é da hierarquia militar, ou seja, esse cara tem dinheiro. Ele ajudou a construir a sinagoga. Esse cara poderia à procura da melhor equipe médica daquele tempo. Esse cara poderia pedir ajuda aos líderes dele. Mas ele ouviu falar de Jesus. Vamos para o próximo detalhe? O segundo detalhe está no versículo 4 ao 5, que vai dizer bem assim. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência. Esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. A palavra-chave aí está no versículo 4. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com o quê? Com insistência. Perseverança. Aí eu te pergunto, você é perseverante? O que é fé? Fé é perseverar independentemente das circunstâncias. Isso é fé. É por isso que poucos continuam no caminho. Só vai continuar no caminho aqueles que perseveram. Porque estão lotando o prédio para receber a bênção. Quando consegue a bênção, cai fora. Quando perde a bênção, volta. Só vai continuar até o fim os perseverantes. Só quem persevera. Eles foram falar com Jesus e pediam com insistência. Meu irmão, quem não gosta de insistência somos nós. Quem fica incomodado com insistência somos nós. Vai para a casa do seu vizinho todo dia para você ver. Seu vizinho vai barrear com você simplesmente. Ele vai fechar a porta. Ele vai dizer, ó, se alguém quando vier aí, diga que eu não estou não. Quem se incomoda com insistência sou eu. Quem se incomoda com insistência é você. Mas Jesus, ele não se incomoda com insistência. Ele não se incomoda. Se você o busca todos os dias, é porque você é insistente. Se você está ali todos os dias, orando por aquela causa, todos os dias, é porque você é insistente. Vamos para um caso de insistência? Em Lucas capítulo 18.
Lucas 18, versículo 1 até o versículo 8. É um texto bem conhecido. É uma parábola. O que é que Jesus diz? Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca o quê? Desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Versículo 6. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? A viúva só conseguiu a vitória sobre o adversário por causa de quê? Persistência. Ela não pede o juiz. Ela persistiu. E Jesus usa essa parábola para falar de oração. Se você lê os evangelhos, Jesus vai falar muito de oração, de relacionamento. Ele vai ensinar, ele vai mostrar que o relacionamento com Deus não é de um ser humano que acredita em um ser. Ele vai falar de um relacionamento de filho para pai, pai para filho. Aí ele também vai ensinar a pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei. A porta só é aberta para quem bate, meu irmão. Aí Jesus vai nos ensinar também que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina o pai. Meu irmão, entenda uma coisa. Jesus só vai responder a sua oração na persistência. Vai ter coisas que você vai ter que persistir. Tem coisas que Deus responde logo. Mas outras você vai ter que persistir. Vai ter coisas que Ele só vai responder daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Deus não mima filho. Deus é um Deus também de não. Você que é pai, você que é mãe, dê toda hora sim para o seu filho. Dê toda hora sim. O seu filho pede isso, você sim. O seu filho apronta, você sim. Esse menino vai crescer, essa menina vai crescer e vai dar na sua cara. Porque você não está educando o seu filho da maneira correta. Pelo contrário, você está o prejudicando. Porque as mães de hoje dizem bem assim: Joãozinho, por favor, mamãe, levante-se. Né? Por favor. O filho bate na cara da mãe, a mãe: oh, filho, isso dói. Algumas mães até rirem. Começam a rir. Dá tudo que o filho quer. É por isso que quando o filho cresce é mimado. Mas Deus é diferente. Se Deus me der tudo, eu vou me tornar um cara mimado quando Ele me disser o primeiro não. Eu vou achar que Ele não existe mais. É assim que acontece com nós. Deus responde, Ele é bom. Abriu porta, Ele é bom. E quando Ele não responde? E quando Ele não abre a porta?
Será que nós somos persistentes? Sim ou não? Persistir. Orar. Quem sabe, irmã, o seu marido, você quer que seu marido se converta? Seu marido é da cachaçada. E você ora e não vê resultado nenhum. Aí você diz, Deus, eu não aguento mais, eu não aguento. Minha irmã, continue orando. Continue orando. Uma hora Deus vai transformar, continue orando. É pior do que você ficar falando besteira quando ele chega em casa. É melhor você ir naquele método do copo com água, botar na boca e ficar caladinha. Que é ungido. Por quê? Se você falar muita coisa, ele vai para a rua. Mas quando você ora, você faz bem diferente. Você trata com amor, com carinho, arruma a cama, faz a melhor comida, mesmo ele não merecendo. Mas aí, o Espírito Santo vai lá e transforma. Persista. Será que você está com alguma causa na justiça? E até agora nada. O advogado não deu resposta. O juiz ainda não decretou. E você colocou nas mãos de Deus e ainda nada. A causa não foi resolvida. Meu irmão, continue perseverando. A viúva, ela perseverou. Entenda isso. Só consegue as coisas aqueles que são perseverantes. Se você for perseverante, você vai conseguir. O nosso problema é que a gente quer tudo fácil. A gente entra numa zona de conforto, em uma zona de preguiça, e a gente diz que é fé, dependência, é mentira, é preguiça. Eu estou esperando em Deus. Meu irmão, trabalhe esperando em Deus. Se mova esperando em Deus. Dê o primeiro passo. Todo homem de sucesso foi persistente. Essa luz, por exemplo, estava até falando com o Roberto ontem. A lâmpada foi criada por quem? Thomas Edison. Quantas vezes o cara persistiu? Olha o benefício que nós temos agora. Por causa da persistência de um homem. Eu costumo dizer que Deus ele nos dá duas ferramentas sensacionais para a gente usar. A primeira é a fé, para a gente usar no sobrenatural. E a segunda é o cérebro, para a gente usar no mundo natural. Deus ele vai tanto mover no sobrenatural quanto no natural. Deus deu a inteligência a Noé. Noé, construa a arca. Me diz aí, irmão. Deus deu a ferramenta. Quem construiu a arca? Deus ou Noé? Noé. Inteligência. Aí a gente acha que Deus vai nos dar tudo. Pronto. Nossa geração é a geração do tudo pronto. É a geração do miojo. Pronto. Botou no fogo, tá pronto. Irmão, se você não perseverar, você não vai conseguir. Se você não perseverar, você não vai conseguir. Não deu certo hoje, continua. Se amanhã der errado, continua. Uma hora vai dar certo. Já passei a vida toda orando pelo meu filho está perdido. O que é que está acontecendo? Continua orando por ele. A transformação vai chegar. Porque nós cremos que oração ela tem poder. Nós cremos que entramos no mundo espiritual. Sabemos que o nosso dever é orar, mas quem move é o Espírito Santo. Continue orando. Persevere. A Bíblia relata que até os demônios perseveraram. Em Lucas também, diz lá, o capítulo 8,
Versículo 31 e versículo 32. Até com os demônios a gente aprende. É tudo coisa ruim, mas nessas horas a gente pega algo de bom, né? Lucas 8, 31, 32. Vai dizer bem assim: e imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles. E Jesus fez o quê? Jesus permitiu. Implorar é persistir, é insistir. Até os demônios. Se os demônios receberam pela perseverança dele, imagina nós que somos filhos. Imagina nós que somos filhos. Entende, irmão? Está entendendo como é? Tem que perseverar. Não é só ficar, mas Deus vai resolver. Vai sim, coloca na mão dele. Persevera. Está fraco na fé? Persevera. Reconhece que está fraco e persevera. Pede ajuda. Nem todo dia a gente está afim de orar. Nem todo dia a gente está afim de ministrar para o outro. Persevera, irmão. Jesus diz: aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Ó, isso é fé, meu irmão. Fé não é sobrenatural, só isso não. A fé que poucos têm é andar com Jesus, independentemente de qualquer coisa, qualquer circunstância. Se estou feliz, eu ando com ele. Se estou triste, eu ando com ele. Se a porta se abriu, eu estou com ele. Se a porta se fechou, eu estou com ele. Se eu não recebi a bênção, eu estou com ele. Perseverança. É. E o próximo ponto do detalhe desse texto, em Lucas 7, aí a gente vai para o versículo 6 até o versículo 10. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto de casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a você que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Terceiro ponto é humildade. O centurião, oficial romano, o cara era moral na época. O cara ajudou os líderes judeus a construir uma sinagoga. É como se fosse aquela turma pedir ajuda aos políticos. Ajuda a construir lá um evento da igreja. Entende? Aí o político está precisando de uma cura ou de algo que só a igreja pode oferecer. Aí vem os líderes e pedem ajuda à liderança da igreja para poder ajudar. Mas só que Jesus não curou o empregado porque ele ajudou a construir a sinagoga. Ele curou porque o centurião teve fé. A fé desse cara virou um modelo. E para mim é uma das sensacionais no Evangelho. Porque o cara está em casa. Primeiro envia os líderes. Eles pedem para os líderes insistir em Jesus. Meu irmão, um centurião, ele ia para a guerra para vencer. Um detalhe aqui, o empregado está doente. Se o empregado estiver doente, eles têm como comprar outro empregado. Ele poderia
botar esse empregado para vazar. Mas o cara amava o empregado. E ele olha para Jesus, ele entende que Jesus tem autoridade. Ele compara a autoridade de Jesus como um simples mandato, como uma simples ordem. Da mesma forma que eu tenho meus empregados, eu digo para um, vá, e ele vai. Digo para o outro, vem, e ele vem. O Senhor pode dizer para a cura, vá, e ela vai. Ele chama a cura de uma funcionária. Para Jesus, uma cura é uma funcionária. É só dar uma ordem. Somente uma palavra. Uma. Meus irmãos, Deus vai lhe responder conforme a sua fé. Se você pedir somente uma palavra, Ele vai dar uma palavra. Aí você diz, mas na vida do outro acontece, na minha vida não acontece. O outro cresce, eu não cresço. Não fique se comparando, irmão. Ele tem um modelo de fé, tem o seu. Humildade. Aquele centurião, ele é humilde. Autoridade. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, irmão? Título. Jesus era um cidadão na época. Jesus está em humano no texto. Quem é que tem autoridade falando socialmente? É o centurião, tem autoridade sobre Jesus. Ele poderia obrigar Jesus a ir até lá. Ele poderia mandar soldados dele, traz o Jesus para cá. Ele tem que curar. Se não curar, já sabe. Autoridade. Mas o cara é tão humilde. O cara é autoridade. Esquece o título dele. O ser humano que ele é. E ele reconhece a humildade de Jesus. Ele reconhece, a autoridade de Jesus. Aí a gente, não, mas eu sou um líder. Eu sou um líder. Sou um supervisor. Eu sou um apóstolo. Meu irmão, reconheça a autoridade de Jesus. Mas eu tenho um diploma acadêmico. Eu sou formado em doutorado, eu sou doutor. Meu irmão, título perto de Jesus é nada. Eu não estou dizendo que é pecado crescer, temos que crescer estudando, temos que se formar, mas não se corrompa com o título. Seja humilde. Seja humilde. A humildade desse cara é fantástica. Já imaginou? Se Jesus pega uma pessoa novata na igreja, que não é líder, não é nada, para repreender Felipe. Já imaginou? Não, mas Felipe é um dos líderes, é um dos supervisores. Peraí, o cara chegou um tempo desse, mas aí Deus usa ele para repreender Felipe. Aí se Felipe for orgulhoso, ele vai dizer, meu filho, quem é você? Na fila do pão. Quem é você? Em primeiro lugar. Você está falando é com o líder, meu amigo. Você está falando é com o supervisor, meu amigo. Se Deus usar o seu filho, pai, para te repreender, como é que você se comporta? Se Deus usar o liderado seu, líder, como é que você se comporta? Porque se esse cara fosse orgulhoso aqui, quem tem que obedecer a ele é Jesus. Ele é autoridade, mano. É a mesma coisa a gente pegar uma autoridade aqui de Sergipe. E a gente que é cristão, a gente tem que obedecer. Mas o cara tira o título e diz, não. Ele é a maior autoridade. Então eu sou submisso a ele. Por isso que Jesus disse, eu não vi tanta fé
nem no povo de Israel. Jesus vira para a multidão e diz isso. Um cara que é pagão, tem muita fé, humildade. Seja humilde, meu irmão. Quando eu falo de humildade, não é pobreza, não é sinônimo de pobreza. Ah, porque eu moro em um barraco. Não estou falando disso não. É de simplicidade. Não se corrompa com título. Se for repreendido, amém, meu irmão. Estou aqui para aprender. Obrigado. Seu líder dá um puxão de orelha lá em você. Aceita. Amém. Entenda isso que Jesus, Ele é a maior autoridade. Foi isso que o centurião reconheceu. Ele sabia que como ele dava ordem, ele diz, acima de mim tem pessoas, tem um general, mas esse Jesus está acima de todos. Amém? Irmão, para encerrar, o empregado foi curado ou não foi? Foi curado. Se você ler os evangelhos de forma detalhada, você vai aprender que Jesus não negociava para curar. Ele dava ordem. Jesus tinha tanta autoridade que ele dava ordem. Jesus não ficava fazendo entrevista com o demônio. Ele dava ordem. A gente precisa mudar o nosso nível de oração. A gente precisa se comunicar com Deus, pedindo autoridade a Ele. E no nome de Jesus nós temos que dar ordem. Precisamos entrar nesse nível de oração. Você orar com ousadia e dizer, eu ordeno no nome de Jesus que o meu casamento será restaurado. Eu ordeno no nome de Jesus que a cura será alcançada. É só para quem tem coragem para fazer uma oração dessa, dá ordem. Sabe por quê? Porque quem não tem coragem diz assim, se não acontecer. Se não acontecer, eu vou passar vergonha aqui no meio de todo mundo? Jesus dava ordem. Meu irmão, fica de pé. Por gentileza.